Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos novamente. Agora explicando para vocês como vocês devem fazer as duas últimas atividades da semana, as atividades 9 e 10 do roteiro de estudos dessa semana, o roteiro de estudos número 2. Bem, na atividade 9, o que ele pede? Ele pede para você assistir uma videoaula, a videoaula Pré-História, Criacionismo e Evolucionismo. Pré-História, Criacionismo e Evolucionismo, lá no canal do YouTube História São Humanas, do professor Jenner Cristiano. Então, vamos lá ver. Já estou aqui na página do professor, no vídeo Pré-História, Criacionismo e Evolucionismo, e vou dar o início ao vídeo. O que o professor Jenner vai explicar? Ele vai explicar primeiramente sobre o criacionismo, tá? Sobre as teorias que explicam a origem do homem. Então ele vai começar com o criacionismo, ou seja, a teoria que explica que o homem foi surgido, foi uma obra de Deus, foi uma criação de Deus, tá? Aí ele vai explicar de maneira resumidamente e bem facilitada, bem simplificada para vocês entenderem. Aí mais para frente ele vai falar sobre a teoria evolucionista. Essa teoria evolucionista foi criada pelo biólogo inglês Charles Darwin. Biólogo e naturalista inglês Charles Darwin. E essa teoria foi escrita no livro dele, A Origem das Espécies, no ano de 1859. Tá? E aí ele vai explicar resumidamente e bem simplificado o que foi essa teoria. Tá? Observe essa figura que ele colocou aqui. Essa figura mostra o que? A evolução do que? A evolução do ser humano, não é? Aí o título aqui da apresentação dele, a teoria evolucionista, mostra a evolução das espécies. No caso, a espécie é o próprio ser humano, seres humanos, próprios seres humanos. Tá? Aí mais para frente, ele vai continuar explicando sobre a teoria evolucionista e vai mostrar para a gente que os seres humanos têm um ancestral comum com os primatas. Tá? Eles compartilham o mesmo material genético, o mesmo DNA de um ancestral comum, há muitos anos atrás. Então ele compartilha esse mesmo material genético. Só que esse ancestral acabou surgindo no homem e acabou evoluindo para os primatas também, tá? Então você tem uma ramificação desse ancestral comum aqui. Aí ele conclui aqui toda a teoria evolucionista e para vocês entenderem bem, tá? Então nesse vídeo era só para vocês assistirem mesmo e entenderem sobre o criacionismo e o evolucionismo, tá? E são assuntos que que introduzem que a gente vai introduzir quando a gente for estudar para a história, tá? Voltando lá, atividade 10. O que era a atividade 10? Nós temos um texto e esse texto fala sobre o quê? Fala justamente sobre a origem comum de homens e macacos, né? Homens e primatas, né? Eles possuem muitas semelhanças. E que isso vem lá de muitos anos atrás, ó, dos nossos primeiros ancestrais, dos nossos mais antigos antepassados, lá na África. A África é o berço da humanidade, é lá que começou a surgir, lá que surgiu os nossos primeiros ancestrais. Aí aborda
aborda o que mais esse parágrafo? E as mãos, o desenvolvimento das mãos foi fundamental para, para a evolução do ser humano. Eles passaram a dominar o fogo, né? A acender fogueiras, passaram a assar a carne e também passaram a colher os frutos com as mãos, né? E também passaram a fazer instrumentos de pedra, né? Passaram a fabricar facas, passaram a cortar arbustos, a colher frutos e a retirar a carne de um animal morto. Então, pelo desenvolvimento das mãos, pela evolução das mãos, contribuiu para isso. Agora, no parágrafo seguinte, ele fala que nossos primeiros ancestrais surgiram aproximadamente há 5 milhões de anos, tá? E que o tempo transcorrido entre o surgimento do homem e o desenvolvimento da escrita, por volta de 4.000 anos de Cristo, perdão, 4.000 anos atrás, nós damos o nome de pré-história. Tá? A gente convencionou chamar esse período anterior ao surgimento da escrita de pré-história. Continuando então, nossos antepassados conseguiram cultivar as primeiras espécies vegetais, passando a dominar a técnica da agricultura. Bom, se vocês lembrarem de um texto que a gente viu num dos roteiros lá, a gente viu que os primeiros seres humanos, eles eram nômades, eles migravam de uma região a outra em busca de alimentos. Aí, posteriormente, começaram a cultivar as primeiras espécies vegetais e desenvolveram a técnica da agricultura. Com o desenvolvimento da agricultura, eles passaram a se fixar num único lugar. Não precisava mais mudar de uma região para outra em busca da própria sobrevivência. Então, eles passaram a se fixar num lugar. Então, eles se sedentarizaram, né? Como é que a gente chama esse processo? Processo de sedentarização. E no último parágrafo ele fala da utilização do termo pré-história, tá? Que foi uma criação dos historiadores europeus para mostrar o período anterior ao surgimento da escrita, né? Fala a origem desse termo. Foram historiadores e arqueólogos lá da Escócia que criaram esse termo para designar o período anterior ao surgimento da escrita. Só que isso daí é uma mera convenção, né, pessoal? As civilizações que não tiveram escrita, também faziam história, da mesma maneira. A escrita não é um critério único para você estudar aquela civilização, ou aquele povo, aquele lugar. A história tem vários tipos, tem outras fontes além das fontes escritas que a gente viu, não é? Então todos os povos, na verdade, fazem história, independente se eles desenvolveram a escrita ou não, tá? Mas ainda a gente acaba adotando essa terminologia pré-história, ainda para dividir a história da pré-história, tá? Bem, vamos às questões. Na questão A, ele pede para você dar um título para o texto. Aí você vai ter que observar quais assuntos que ele está falando. Você vai voltar lá no texto, ler com atenção e descobrir quais assuntos ele está abordando. Qual o assunto principal que ele está abordando. E aí você vai dar um nome para esse texto. Tá? Aí você vai lá no caderno, coloca Pradópolis, 15 de maio de 2020, atividade 10,
porque a atividade 9 era somente você assistir ao vídeo. Atividade 10, letra A. Aí vocês copiam a letra A. Escolham um título para o texto. E aí logo abaixo da letra A vocês colocam a lápis o título que vocês acham adequado ao texto. Tá? Escrevam a lápis. Escreva um caderno resposta. Escreva um caderno resposta. A lápis. Tá? Aí na letra B. A partir da leitura do texto, assinale as afirmativas verdadeiras. Na letra B ele vai te dar 3 afirmações aqui sobre o texto. Aí você vai julgar cada uma delas e descobrir quais são as verdadeiras, quais estão realmente falando sobre o texto, né? Quais afirmações estão realmente falando a verdade sobre do que está escrito lá no texto. Então você vai ler cada uma delas com atenção, vai voltar lá no texto e vai checar. E vai checar se realmente a afirmativa é verdadeira ou falsa. Aí você vai lá, lê a alternativa A. Lê a alternativa A, volta lá no texto e vê se realmente do que a alternativa A está falando, está lá no texto. Aí você vai lá para a alternativa B, assim e C. Alternativa C e vai vendo quais são as verdadeiras. Tá? Aí depois que você descobrir quais são as verdadeiras, você vai assinalar, você vai dizer para mim quais são. Eu acho que são as alternativas B e C. Então você coloque, então lá no caderno você coloque primeiro o enunciado da letra B, a partir da leitura do texto assinale as alternativas verdadeiras em caneta. E logo em seguida você aponta para mim quais afirmativas você acha que é verdadeira. Eu acho que a letra A e a letra B. Então você coloca, as letras A e B são as afirmativas verdadeiras. Tá? Então essas foram as atividades da semana, não é? Na segunda, atividade 1 e 2, na terça, atividade 3 e 4, na quarta, atividade 5 e 6, na quinta, atividade 7 e 8 e agora na sexta, atividades 9 e 10. Tá, pessoal? Eu vou fazer vídeos com as correções de cada uma dessas atividades e vou postando no final de semana. E aí eu quero que vocês vão lá no meu canal e acompanhem a correção, tá? Dúvidas, escrevam nos comentários. E muito obrigado, até mais.